boa tarde. Meu nome é Leopoldina, sou assistente social aqui da gestão, da atual gestão do Conselho, e vamos dar agora, na parte da tarde, continuidade ao seminário com o tema sócio-jurídico, né? E na parte da manhã tivemos a mesa do exame criminológico, e agora à tarde vamos dar continuidade com duas outras professoras, a Hilda, assistente social Hilda, assistente social Tânia Damer. Agora nós vamos estar discutindo a questão acerca dos conselhos de comunidade. Então, gostaria de convidar as duas colegas para estarem compondo a mesa. E vocês estão aqui querendo conhecer algo sobre o Conselho da Comunidade, que é um órgão assim, bastante específico de uma política pública bastante específica do Brasil, que é a política penitenciária. Por que ocorreu a vocês ficar aqui de tarde para discutir esse assunto? Ou vocês não têm ideia do assunto e gostariam de ter? Também pode ser uma hipótese. O que esse nome diz para vocês, né? Eu mesmo tive muitas preocupações com esse nome nos anos anteriores, Conselho da Comunidade. Que ideia vocês têm? As primeiras impressões sobre isso. Não, eu até queria saber por que vocês vieram. Bom, eu vou ser muito sincera. Boa tarde, eu sou Monique, eu sou estudante ainda de serviço social, estou no 5º período. Bom, a princípio eu vim para cá hoje porque tudo que diz respeito ao sistema prisional me deixa muito curiosa e é uma área que eu tenho muita vontade de atuar. Então eu já quase chorei quando eu cheguei aqui, porque eu cheguei muito atrasada na primeira, que eu passei no dentista, acabou demorando muito. E na verdade, a questão do conselho de comunidade, eu não tinha ligado uma coisa a outra até agora, até ter passado pela primeira mesa. Então, assim, eu vim pra cá na curiosidade mesmo para descobrir o que é. Tem mais algum curioso aqui igual a Monique? Essa curiosidade, ela é um ingrediente importante para a gente buscar o conhecimento, né? Não é? Se a gente não é curioso, se a gente é apático diante das coisas, a gente, na verdade, não busca o conhecimento. Então, é um bom motivo para estar aqui, né? Bom, eu vou começar, depois Hilda engrena também, né, Hilda? Isso. Eu vou começar situando para vocês um pouco, para chegar ao Conselho da Comunidade, para entender por que a concepção dele, de 1984, é esta concepção ainda retrógrada, considerada hoje retrógrada, mas na época não retrógrada, né? Por que isso se constitui dessa maneira? Tá? Todas as questões que se apresentam na realidade social, é muito importante que a gente pense em que sociedade que elas acontecem, que sociedade de classes é essa, que sistema capitalista é esse, que história que tivemos, o que move essa realidade, não é? Para a gente poder entender um determinado assunto. Qualquer assunto é importante a gente ter essa visão maior da sociedade brasileira. Eu não vou fazer aqui um discurso sobre a sociedade brasileira, sobre o sistema capitalista, sobre as contradições, sobre a divisão do trabalho, porque são textos, provavelmente, que vocês todos nas escolas estão lendo, né? São textos de muitos autores do serviço social, são textos clássicos também, de autores que já não estão mais conosco, que viveram no outro século, mas eu fiz um apanhado do que eu acho importante para a gente chegar ao Conselho da Comunidade, tá? Bom, eu começaria dizendo para vocês o seguinte: quando a gente olha um fato passado, a gente em geral é muito crítico em relação a esse fato passado, né? Por quê? Porque a gente hoje tem instrumentos de leitura que naquele momento que aquele fato estava se produzindo socialmente, a gente não tinha todos os instrumentos de leitura para dar conta dele, não é isso? Por exemplo, hoje a gente fala muito na descriminalização das drogas, na legalização das drogas, e esse é um fato hoje
que está na pauta das discussões, mas a gente não tem, na verdade, elementos de análise, instrumentos de análise para dizer o seguinte, tem que descriminalizar, tem que legalizar, não tem que legalizar, não tem que descriminalizar, porque nós estamos no pleno movimento de entender essa questão, né? Pode ser que daqui a 20 anos ou daqui a 30 anos olhemos para trás e digamos assim, poxa, como naquele tempo a gente era limitado para entender isso. Como a gente também pode olhar para trás e dizer assim, como é que pode, num outro tempo, as mães e os pais colocarem as pessoas para fora de casa porque tomavam conhecimento através da gravidez das meninas que elas tinham perdido a virgindade? Como pode? Sim, mas naquele tempo histórico, a moral daquele tempo, não é, fazia com que famílias, a sociedade brasileira tinha como um valor, não é, a questão do homem ser aquele que precisava se iniciar sexualmente cedo para provar a sua possibilidade de ser homem, e as mulheres tinham que se manter castas até o casamento. Era um valor moral da época. Então, o que eu quero salientar é o seguinte, eu peguei alguns exemplos assim, para entender de que todo fato, quando a passagem do tempo nos permite avaliar, e em relação ao Conselho da Comunidade, hoje a gente tem uma avaliação que a gente não tinha em 1985, 86, porque não era possível ter todos os instrumentos de análise que a gente tem hoje, né? Quer dizer, o que muda, na verdade, né? Muda alguma coisa que eu diria assim, resumidamente, que se chama a moral, né? O conjunto de valores e hábitos do cotidiano, né? Que fazem que um grupo, que grupos e que a sociedade privilegie determinados valores e hostilize outros valores. Tá? Nós temos momentos de transição em que hegemonicamente a gente pensa que um valor está consagrado, mas no real este valor ainda não está instituído do jeito que a gente imagina que ele esteja. Vamos pegar, por exemplo, todo o nosso projeto ético-político do serviço social, construído durante anos e em construção. A gente pode dizer assim, é o projeto hegemônico da profissão. Aonde esse projeto se faz representar? Ele se faz representar no Código de Ética, ele se faz representar na Lei de Regulamentação da Profissão, na Lei das Diretrizes Curriculares, não é? Nas práticas profissionais de muitos assistentes sociais, mas muitas vezes a gente se pega e a gente vê práticas e os alunos constatam nos seus campos de estágio que esse projeto ético-político é um projeto. Como diz o nome, é um projeto, é algo a ser trabalhado todo dia como um horizonte para se conquistar determinados valores fundantes que são os 11 princípios. Então, veja bem, a moral, ela está sempre em movimento, ela nunca é uma moral sólida e única, ela está sempre em movimento. Eu acho que é importante a gente partir disso daqui, né, que são os valores maiores que a sociedade consagra, e a gente sempre vai conviver também com valores que já estão bastante superados na sociedade, ao que a gente chama de um moralismo, não é? Então, por exemplo, eu dei o exemplo das mulheres castas até o casamento e os homens iniciados sexualmente muito cedo, né, para poder mostrar a sua possibilidade de ser homem, né? O moralismo, ele existe ainda na sociedade brasileira. Nesse imenso Brasil, provavelmente em algumas casas, em algumas famílias, uma menina que engravide solteira de seu namorado, numa relação com seu namorado, possa ainda ser excomungada pela família. Digamos que isso não sumiu do panorama. Então, existe marcas de um moralismo ainda na sociedade em relação a essa questão, tá? Então, não some, os valores não somem, eles podem, inclusive, ser revitalizados de uma outra forma, mas são revitalizados nesse movimento contraditório do real.
Bom, então, nesse momento, qual é uma outra questão? Eu dei o exemplo da descriminalização das drogas, da legalização das drogas. Mas, por exemplo, a relação entre pessoas de mesmo sexo. Essa é uma questão ainda em transição. Ainda que já temos alguma legislação decorrente da aceitação dessa relação, por exemplo, empresas colocando pessoas do mesmo sexo que são companheiros, companheiras, como dependentes, tá? Então, já tem um avanço em relação a isso. A questão do aborto. A gente vai ter também ainda um movimento grande de alguns segmentos da sociedade, um movimento grande de alguns segmentos da sociedade em oposição a essa questão da legalização do aborto. Então, isso daqui é algo sempre em movimento, tá? O que a moral, como é que a moral se expressa? Ela se expressa de diferentes formas. Ela se expressa na mudança dos hábitos do cotidiano, ela se expressa pelas relações sociais novas que são travadas na sociedade, por exemplo, a inserção da mulher no mercado de trabalho, não é? Quer dizer, essa moral, ela está atrelada, obviamente, a uma sociedade de classes, de base econômica, capitalista, que foge a determinadas relações, né? Então, a moral vai se expressar, uma das formas da expressão da moral é a lei. Essa lei, ela pode ser fruto tanto de um movimento ou de movimentos sociais, de pressão para que essas leis sejam editadas, né? Dentro de todas as relações políticas desses movimentos com os representantes, nossos representantes no legislativo, não é? E podem ser leis de gabinete. Podem ser leis que surgem no âmbito dos interesses políticos dos gabinetes, seja em nível municipal, estadual, federal, de ação entre amigos, dentro do clientelismo brasileiro, da cultura brasileira. Então, as leis, elas são expressão também deste movimento do real, não é? A lei, ela é o que para nós? A lei é um parâmetro, ela é um indicador. Por quê? A gente no Brasil está cansado de ver que a lei muitas vezes não se efetiva no real, não é? A Constituição brasileira, no que tange aos direitos do cidadão, a lei de execução penal, que é uma lei que regula a vida dos presos brasileiros, sejam eles estrangeiros ou brasileiros. Quer dizer, como é que deve ser regida a vida no interior das prisões, não é? O ECA é uma expressão de um movimento que acontece durante a década de 80, e aí em 90 se edita o ECA, tá? Então, as leis vão ser expressão de movimentos, sejam movimentos burocratizados dentro dos gabinetes, sejam movimentos sociais de grande luta, de grande questionamento. Por exemplo, a Lei de Saúde Mental de 2001, a Lei 10.216, ela é fruto de um movimento social que vem desde o final da década de 70. Tá? E fica engavetada durante um tempo, os trabalhadores de saúde mental lutando por isso. Em 2001, finalmente, ela é promulgada. Tá? Então, a lei vai ser o parâmetro, a bússola, para que quando estejamos no nosso trabalho, tenhamos uma diretriz. Olha, isso aqui não pode, não é porque eu, Tânia, acho que não posso, que não pode ser. Não são meus valores pessoais que estão dizendo isso, meus valores éticos. A lei diz isto. Bom, o que vai efetivar no cotidiano a lei? É a política pública. A política pública, ela vai dar